Fala galera, beleza? O meu nome é Ícaro Conceição, eu tenho 30 anos, sou cozinheiro, moro na Austrália e esse é o meu vídeo de inscrição para o MasterChef. Nesse vídeo eu vou cozinhar um prato pra gente enquanto eu conto um pouco mais da minha carreira profissional. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esquentar um leite porque eu quero fazer uma ricota nesse prato. Enquanto o leite está esquentando, eu vou fazer o meu suco de limão para deixar pronto para a ricota. O suco de limão está pronto, eu vou começar pelo peito de pato. A ideia do peito de pato é que eu realmente queria fazer uma picanha de canguru. Não achei nenhuma carne de canguru. Então eu vou acabar fazendo o peito de pato pra gente. O meu pai, ele tem açougue. E a minha família, a minha avó tinha uma padaria e uma confeitaria. A gente é de uma cidade pequena chamada Cachoeirinha, perto de Porto Alegre. Então eu sempre tive contato com padaria e confeitaria desde o começo. Eu lembro eu indo para padaria e confeitaria da minha avó e ela sempre me dava um mini strudel, um mini folhado de maçã que eu adorava. E nos finais de semana, desde os meus 14, 15 anos, eu ia pro açougue do meu pai para ficar no caixa. Era uma bagunça, mas eu me divertia muito. Tem até umas fotos eu na padaria quando eu tinha 4, 5 anos de idade, brincando com pão. Eu não tenho muita memória disso, mas a memória do açougue é bem viva. Na época que eu era adolescente, comecei a ficar meio rebelde e o meu pai tinha aquelas coisas, minha casa, minhas regras. Então a gente batia de frente muitas vezes e eu tive muita dificuldade em fazer as coisas do meu jeito. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu trabalhei no açougue, eu tinha 14 ou 15 anos de idade e a gente teve uma briga muito feia em casa porque eu não queria obedecer ele. Ele me mandou pro açougue para limpar todo o teto do açougue. Então ele me deu uma escada, um balde e um pano e eu limpei todo o teto do açougue. E aí quando eu tava limpando, ele passava e falava assim: "Não tá bem feito, começa de novo". E aí eu tinha que começar todo o teto de novo. Ser cozinheiro não era um sonho, não, eu não cresci a adolescência inteira pensando em ser cozinheiro. Eu queria ser engenheiro civil e eu não passei no vestibular. E aí, depois disso, eu fui direto pro açougue. Então, com 16 anos de idade, eu já estava trabalhando no açougue todos os dias, de manhã até de noite. Antes da escola, depois da escola, qualquer coisa que acontecia, eu estava no açougue. Que eu fazia comida dos funcionários no açougue. Então era uma coisa natural, mas eu nunca fui bom. Eu não sabia fazer arroz, eu não sabia fazer ovo, eu tive que ser ensinado tudo do zero. Mas uma coisa que eu aprendi muito foi mexer com carne. Eu deixei o meu limão separado aqui, porque o leite está quase pronto. E eu limpei esse prato aqui porque eu escolhi esse prato para servir. Eu só vou deixar ele dar uma descansada aqui. E eu resolvi fazer um prato bem simples pra gente. Eu vou fazer um aspargos enrolado no prosciutto e eu vou branquear os aspargos, enrolar no prosciutto, grelhar, servir com um pato do lado, um queijo de cabra e a ricota embaixo. E aí foi nessa época que eu não passei no vestibular, que eu tava no açougue todo dia, que chefs do Senac e de restaurantes compravam lá no açougue. E aí, como eu assava, eles perguntavam pra mim toda hora: "Por que que tu não começa a cozinhar?" Enquanto eu trabalhava no açougue, eu fiz estágio em dois restaurantes. Um restaurante brasileiro chamado Farofa e um restaurante indiano chamado Charim. Depois disso, os mesmos chefes que eu conversava falavam para eu fazer um curso no Senac. E eu fiquei para lá, para cá, conversei com meu pai e resolvi fazer o curso de cozinheiro no Senac. Quando eu fiz o curso de cozinheiro, foi paixão. Eu direto me apaixonei pelo curso. Porque como eu já estava no meio com o meu pai e cortando carne, foi meio que natural o decorrer do resto das coisas. E aí eu estudei, terminei o curso, e como eu ainda estava no açougue, eu aproveitei para fazer todos os cursos do Senac. Então eu fiz curso de padaria, de sushi, de risotos, de confeitaria. Eu acabei que nos próximos 2 anos eu fiz todos os cursos que podiam ser feitos. Quando eu comecei o curso no Senac, logo de cara, o primeiro, segundo mês do curso de 1 ano, um professor chamado Mamadou me pegou e falou assim: "Tu trabalha muito bem. Tu gostaria já de começar na cozinha?" Hotel Sheraton, que tá procurando cozinheiro. E foi o meu primeiro emprego. Eu fiquei no Sheraton 3 anos e no primeiro ano eu estava ainda fazendo o curso de gastronomia. Nesses 3 anos, eu aproveitei para fazer faculdade de hotelaria e lá eu fui promovido 3 vezes. Eu entrei como auxiliar de cozinha e saí como primeiro cozinheiro. Eu comecei a ler muitos livros. E aí eu peguei as férias do Sheraton de 30 dias e fiz um mochilão pela Europa. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui para a Europa sem avisar ninguém e visitei vários países na Europa, comendo tudo que eu conseguia comer. No Sheraton foi muito legal a introdução que eu tive com outras culturas, porque uma vez por mês
vinham chefes de outros Sheratons ao redor do planeta para fazer eventos com a gente. Então eu tive chefe filipino, chefe americano, chefe mexicano, peruano, e numa dessas eu conheci o Gabriel, o dono do Seasons, que morou na Inglaterra por muitos anos e foi lá fazer o evento britânico. O legal de trabalhar num lugar assim é que quando eu trabalhei lá, todos esses chefs vieram fazer o evento e me falaram: se algum dia tu quiser ir pro México, tu tem emprego comigo. Se algum dia tu quiser ir pro Peru, tu tem emprego comigo. E o Gabriel falou a mesma coisa. Ele tocou num ponto fraco meu, porque eu queria fazer algo melhor e eu tava seguindo todos os chefs de estrela Michelin. Só que eu não sabia como fazer e a gente não tinha a oportunidade de fazer no hotel. Foi quando ele chegou para mim e falou assim: eu vou abrir um restaurante daqui a um mês e eu gostaria muito que tu trabalhasse comigo. E aí eu não preciso contar a história, né? Eu saí de lá e um mês depois eu tava trabalhando com o Gabriel como chefe de party. 2 anos trabalhando com o Gabriel, eu resolvi pegar minhas coisas e me mandar para a Austrália. Eu nunca quis ficar no Brasil, a minha família sempre teve muitos problemas e eu sempre tentei sair de casa muito cedo. Então a primeira oportunidade que eu tive, eu me mandei. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por filmes de viagens, por todos aqueles programas do Multishow que mostrava surf, viagens, gastronomia. Eu vou deixar vocês um pouco de lado agora que eu vou colocar limão no meu leite. Eu preciso usar a mesma panela para branquear os aspargos. Voltei com a ricota pronta. Eu sempre coloco um pouco de água da ricota também, para ficar mais homogênea. E aí eu vou temperar com azeite e sal. Cheguei na Austrália, não sabia falar inglês. Tentei o visto de trabalho, eu cheguei como estudante, tentei o visto de trabalho em vários lugares. Fui em todos os estrelas Michelin. Fui lá, trabalhei um dia e falei: tem como me dar o visto de trabalho? E eles falaram assim: vem aqui, trabalha um ano e aí a gente senta para conversar se vai te dar o visto de trabalho ou não. E eu achei que um ano era muito tempo, o que não era. Aí na quinta ou sexta tentativa, eu cheguei num lugar que não era estrelado, mas eles estavam dispostos a me dar o visto direto. Eles falaram: sim, se a gente gostar de ti, a gente já te dá o visto. E eu fui contratado como subchefe. E aí, como subchefe, eu era o mais novo da cozinha e o chefe não falou pra galera que eu era o subchefe. Então eu cheguei lá, eu era arrogante, eu já cheguei mandando e vocês já sabem o que aconteceu, né? O que acontece em todas as cozinhas. Tomei pauleira. Então aprendi na marra e era briga todos os dias. Depois de 3 anos, esse lugar abriu vários restaurantes. E aí os chefes começaram a ir para esses outros restaurantes. E eu fiquei lá. Até que 3 anos depois, eu tinha 23 anos de idade, não tinha mais ninguém, só ficou eu lá. Então eu virei o chefe da cozinha. Foi uma experiência muito boa como chefe, porque eu tive a chance de errar sem ter ninguém lá me supervisionando. E a água tá fervendo, eu vou colocar os aspargos lá. E é 30 segundinhos, 20 segundinhos, tá de boa já. Eu tô aqui agora secando meus aspargos e antes de fazer o pato, eu vou enrolar eles no prosciutto. E foi muito bom, eu errei bastante. Mas a melhor coisa que aconteceu foi eu trabalhar com pessoas de outras nacionalidades. Então eu trabalhei com coreano, eu trabalhei com chinês, eu trabalhei com japonês, com tailandês. Então toda vez que era a vez deles de fazer a comida dos funcionários, eu acabava comendo uma comida original do país que era muito boa. E toda vez que eu estava de férias do restaurante, eu acabava indo para algum país. Então, por exemplo, eu passei um mês na Índia, eu passei um mês no Japão, eu passei um mês na Tailândia e assim por diante. Eu fiquei 5 anos naquela empresa e eu tive a chance de virar chefe executivo da empresa depois. Com o passar do tempo, esses chefes acabaram saindo da empresa. E como eu fiquei, eu virei chefe dessas cozinhas. Mas nisso eu já tinha 4, 5 anos de experiência como head chef, que é o chefe da cozinha. Então começou a ficar mais fácil para mim. E essas experiências foram experiências do começo ao fim. Então teve restaurantes que a gente abriu que assim, eu quebrei parede para colocar a máquina de lavar, eu escolhi os pratos, eu organizei os fornecedores do zero. Então a experiência foi incrível. Sobrou um para mim. E agora a gente vai direto pro pato. Vamos lá, colocar o pato em uma frigideira fria, sem óleo nenhum, porque o pato tem muita gordura, vai liberar toda essa gordura e vai cozinhar o pato. Depois que o pato sair da frigideira, eu vou colocar o vinho e eu vou fazer um jus improvisado com a gordura do pato e eu vou aproveitar para grelhar o meu prosciutto na mesma frigideira. O meu visto permanente saiu, e aí nisso eu comecei a explorar outras oportunidades. Eu abri uma empresa de marmita quando o Covid aconteceu, porque todos os restaurantes fecharam. Então eu tive que explorar outros meios de fazer dinheiro. Então eu comecei a fazer extras de cozinha, eu acabei trabalhando num asilo, numa creche, por um mês, 2 meses,
e quando eu abri a empresa de marmita, foi um sucesso. Eu vendi marmita por 1 ano, até eu perceber que eu estava fazendo tudo errado, porque eu queria ser o contador, o cozinheiro, fazer pedido, entregar, e eu acabei colocando toda essa sobrecarga em cima de mim e eu tive um burnout e acabei vendendo a empresa. Depois que eu vendi a empresa de marmita, eu fui convidado para abrir um restaurante para a gente tentar ganhar uma estrela Michelin. A experiência foi incrível. Eu tinha fornecedores maravilhosos, produtos especiais, e eu acabava pedindo para eles plantarem itens especialmente para o meu restaurante. O restaurante se chamava Corset e ele era italiano e mediterrâneo. Então eu tinha massa fresca, pão fresco, e nesse balcão tinha os cortes de miúdos, por exemplo, salame, prosciutto, e a gente fatiava na hora para você na frente do cliente. 6 meses depois dessa experiência incrível, e a gente tentando pegar um chapéu, que na Austrália não é Michelin, é chapéu, o dono teve problemas familiares e acabou afundando o restaurante quando ele parou de pagar os fornecedores e os funcionários. Nessa hora foi a primeira vez que eu senti como gastronomia pesa na cabeça de um cozinheiro. Eu coloquei tudo que eu tinha naquele restaurante e acabou que não deu certo. Então, desde setembro até agora, eu estou focando em eventos particulares. Então, eu resolvi voltar a estudar, depois de 12 anos sem estudar. Ó, começou a ficar crocante. Eu vou tirar o excesso de gordura para a frigideira ficar seca e a gente continuar derretendo a pele do pato. No restaurante, quando isso acontecia, eu trocava de frigideira. Então eu acabava usando 2 frigideiras para um peito de pato. Mas ó, fica crocante e maravilhoso. E aí, esse ano eu comecei a estudar ciência e tecnologia de alimentos, o que consiste em sistemas de segurança e sistemas de bactéria, para trabalhar em fábrica com controle de qualidade, o que como chefe para mim está sendo muito gratificante. Ano passado também eu participei de alguns campeonatos de gastronomia. Um deles eu tirei segundo lugar na categoria de hambúrguer. O primeiro hambúrguer que eu fiz foi um hambúrguer de caranguejo mole tempura, com uma salsa de milho grelhado, maionese de wasabi e sal de algas marinhas. E na final, eu fiz um hambúrguer de porco coreano com purê de maçã. Então a ideia é sair do restaurante, fazer eventos, trabalhar com controle de qualidade e ter um futuro na gastronomia que não envolva eu estar no fogão todos os dias da minha vida. Então vamos para a melhor hora, que é a montagem? Já cheguei à temperatura do meu pato, tá perfeito, 54 graus. Eu tenho tudo aqui na minha frente. No meu jus, eu misturei esse barbecue japonês aqui. Eu gosto de fazer metade metade, dá um sabor bem legal. Não tem muitos componentes asiáticos nesse prato, mas como aqui na Austrália a maioria é asiático e eu trabalhei com muitos asiáticos, eu adoro misturar a cozinha japonesa, coreana, chinesa, junto com cozinha europeia. Eu vou começar com a ricota. A ricota, ela tá bem lisa, porque eu coloquei bastante do líquido. Aí eu vou cortar o pato para ele dar uma descansada. Colocar um pouco de sal no meio. O que eu gosto de fazer é tirar uma bundinha do pato, assim, para ele sentar melhor no prato. Eu vou fazer quenel de queijo de cabra. Aí eu pego o mel. Eu vou passar o mel por cima. Mas como eu não quero o excesso de mel, por isso que eu faço em outro prato. A gente vai colocar o pato no prato. Eu vou colocar o prosciutto com aspargos do lado. E aí, com a minha espátula, eu vou tirar o queijo de cabra com mel. E aí, eu vou colocar no prato. Para finalizar, eu vou pegar o meu jus e terminar o meu prato. E uma das perguntas que eu tenho que responder nesse vídeo é por que eu gostaria de participar do MasterChef? O motivo no qual eu quero participar do MasterChef é que eu tenho esse negócio dentro de mim que eu preciso ser reconhecido. Então, eu passei por várias fases da minha vida como cozinheiro. Eu tenho a segurança, a motivação e a maturidade de saber que se eu for colocado na frente de câmeras, eu vou conseguir apresentar um trabalho de alta qualidade. Se eu participasse do MasterChef 10 anos atrás, isso nunca ia acontecer. E sinceramente, eu achei que eu nunca ia ter vontade de participar do MasterChef até que essa vontade veio. Eu não sei se eu vou ganhar, porque eu não sei com quem que eu vou estar competindo. E existem chefs muito bons no Brasil. Mas eu prometo uma coisa, não vai ser fácil competir comigo. Eu sou muito rápido, muito rígido e muito organizado. E tenho o conhecimento de alguém que já rodou o mundo todo. Eu adoraria ir para o Brasil passar uma temporada e, além de fazer conexões para trabalhos futuros, fazer amizades com pessoas do ramo. Quem sabe um dia talvez abrir um restaurante no Brasil. Eu sou o Ícaro Conceição e eu espero que vocês tenham gostado da minha receita e do meu bate-papo. E a gente se vê no MasterChef.
Eu espero que eles não vejam que eu tava usando bermuda e chinelo pra cozinhar.